Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse culto. Saúdo vocês com a palavra da carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 17. Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz. Essa é uma parte do versículo. Nós podemos aqui entender que Cristo não só anunciou, ele trouxe também a paz, porque Cristo é a palavra de Deus. Então, quando ele anunciou a paz, ele também nos trouxe a paz. A palavra de Deus que cria, que traz a nós uma nova realidade. E é nessa paz que nós queremos celebrar esse culto também hoje, abençoados pela presença do nosso Deus. O Pai que nos entregou a paz por meio de seu Filho Jesus Cristo e que traz a sua paz a nós até hoje por meio de seu Santo Espírito. Nós realizamos esse culto em nome do Deus triuno, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eu convido que nós oremos ao nosso Deus, assim como estamos. Querido Deus e Pai, te agradecemos profundamente por tua paz. Te agradecemos pela reconciliação que nos foi dada em Cristo Jesus. Que tu vieste até nós para proporcionar a nós esta reconciliação. Não vivemos mais longe de ti, mas podemos contar contigo em todas as situações. A tua paz nos consola, a paz que nos preenche e nos envolve, que vem de ti, nos dá ânimo, força e esperança, também para seguirmos em frente. Querido Deus, nos abençoe nesse culto, que tu estejas conosco e proporcione em nós a alegria da reconciliação e da paz que temos em ti. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Profetas te seguiram e ouviram tua voz, andaram mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos tu firmaste, sustentando seu vigor. Profeta, tu me chamas, vê, Senhor, aqui estou. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Nos passos do teu Filho, toda a igreja também vai, seguindo o teu chamado de ser santa qual Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolo, me chamas, vê, Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Os séculos passaram, não passou porém tua voz, que chama ainda hoje, que convida a te seguir. Há homens e mulheres que te amam mais que a si, e dizem com firmeza, vê, Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. E quero compartilhar com vocês a palavra de Deus. E nós a encontramos hoje, para este culto, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 2 até o 9. E lá diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós.
Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Até aqui a leitura bíblica. Que Deus nos abençoe com a pregação dessa palavra hoje. Amém. Que a graça e a paz de Cristo estejam conosco ao ouvirmos e meditarmos nas suas palavras. Em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar a você como você se sente quando recebe alguma repreensão. Alguma repreensão no ambiente de trabalho, de um colega, do patrão. Como você se sente? Geralmente não gostamos de ser repreendidos, não é mesmo? Tem aquelas repreensões que são mais duras de receber, aquelas que são sem motivo aparente, sem justificativa, quando as pessoas nos repreendem na frente das outras apenas para nos humilhar. Mas convenhamos que existem também as repreensões que de alguma forma nos fazem bem, nos fazem refletir e repensar a nossa forma de agir, nos fazem perceber que talvez podemos melhorar, podemos fazer algo diferente, e elas acabam nos ensinando. Bem, o texto da nossa pregação começa dizendo 6 dias depois. 6 dias depois do quê? O que tinha acontecido? Em Marcos, capítulo 8, versículo 31, nós vemos que Jesus estava tendo uma conversa com seus discípulos. E nessa conversa, Jesus preparava os seus discípulos para aquilo que eles estariam por enfrentar, por aquilo que Jesus estaria por passar. Jesus fala da sua morte, fala também que ressuscitaria. Jesus deixa claro que ele morreria, mas 3 dias depois ressuscitaria dentre os mortos. O versículo 32, ali também do capítulo 8 do Evangelho de Marcos, deixa bem claro que Jesus fala abertamente a esse respeito. Jesus queria preparar os seus discípulos, deixá-los a par do que estariam por viver. Mas como vemos também ali no versículo 32, o apóstolo Pedro, o mais afoito e impulsivo dos discípulos, começa a repreender Jesus. Começa a questionar Jesus sobre o que Jesus acabara de falar. Por um lado, é até bonito de ver a preocupação de Pedro com o Messias, com Cristo, o seu mestre. Pedro deve ter dito: Jesus, o que é isso? Isso aí vai te desmoralizar. Tu é um mestre, tu é o Messias, e como assim tu diz que vai morrer? Para Pedro e também para os discípulos, Jesus era o grande Messias prometido, de fato ele era. Mas as pessoas esperavam que Jesus demonstraria quem ele era, sendo, quem sabe, um grande líder político, um grande libertador, como tinha sido Moisés. Pedro ainda não tinha entendido a missão de Jesus. Pedro e os discípulos ainda não tinham claro a forma que Jesus usaria para redimir a humanidade. Jesus não tinha vindo apenas para redimir e resgatar a nação de Israel, mas os propósitos de Cristo eram muito maiores. Jesus veio para libertar o mundo inteiro da escravidão do pecado. E para que isso fosse possível, ele precisaria enfrentar a morte, e a morte na cruz. O versículo 32 do capítulo 8 deixa bem claro que Pedro, chamando Jesus à parte, começa a repreendê-lo e ele diz: nunca, Senhor, isso nunca vai te acontecer. E aí é a vez de Jesus repreender
o Pedro. Jesus sabia o que teria que enfrentar. Ele sabia o que lhe aguardava. Por isso é que ele diz a Pedro, até de uma forma severa, nos versículos 33 e 34 do capítulo 8 do Evangelho de Mateus, nós vemos que Jesus diz o seguinte: Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus sabia que teria que enfrentar o sofrimento. Sabia que o seu destino era a cruz. E por mais que as palavras de Pedro parecessem tentadoras de fugir da cruz, que é isso, morrer, por quê? Jesus sabia que teria que enfrentar o Calvário para que a sua missão fosse cumprida. Jesus poderia ter permanecido apenas na glória, nos milagres, nas demonstrações poderosas do reino de Deus. Mas ele sabia que somente a sua morte na cruz, somente a sua ressurreição deixariam claro que ele era de fato o Filho de Deus. Somente a cruz mostraria quem de fato ele era. Somente na cruz, na ressurreição, a obra redentora de Deus estaria completa. Mas o bonito de ver é que mesmo Jesus tendo repreendido a Pedro, mesmo tendo que chamar a sua atenção, Jesus convida o mesmo Pedro para ir com ele para o monte. Jesus chama Pedro para estar com ele num dos momentos, talvez o momento mais sublime, antes da ressurreição. Jesus não desiste do Pedro. Jesus insiste, ele convida o Pedro para estar com ele mais uma vez. Jesus continua dando oportunidades a esse discípulo querido. No texto da nossa pregação, nós vemos que Jesus chama o Pedro, o Tiago e o João e vai com eles para um monte. Não sabemos, ou pelo menos os evangelhos não deixam claro, qual monte Jesus vai com os seus 3 discípulos. Mas por diversas vezes a Sagrada Escritura nos mostra que o monte é um lugar de revelação. E ali naquele monte, na presença dos discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, Jesus é transfigurado. O evangelista Marcos diz no versículo 3 que as roupas de Jesus se tornaram tão brancas, de um branco resplandecente, um branco que os discípulos nunca haviam visto numa veste, numas roupas. Tanto que o evangelista Marcos deixa claro que nenhum lavador seria capaz de deixar as roupas em estado tão branco. Mas fato é que as roupas de Jesus brilhavam, estavam resplandecentes. O versículo 4 também acrescenta que naquele momento Moisés e Elias aparecem e compõem aquela cena sobrenatural, maravilhosa. E Pedro novamente fica sem saber o que fazer. E sem saber também o que falar, mas Pedro fala. No versículo 5 nós vemos que Pedro diz: Mestre, é muito bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Elias e uma para Moisés. Vamos ficar aqui. Vamos prolongar este momento. Vamos curtir este tempo sobrenatural. Talvez Pedro pensou: eu nunca vi o que eu acabo de presenciar. Nunca vi algo tão sublime, tão maravilhoso. Vamos ficar aqui, vamos prolongar este momento o máximo que pudermos. Talvez, Jesus, a gente poderia transformar este lugar aqui num lugar de retiros, um lugar de encontro com o sobrenatural. Mas Jesus não poderia ceder à tentação de ficar ali naquele momento de glória. Jesus precisaria descer do monte e ir para a cruz, para o Calvário. Jesus sabia para o que tinha vindo. Ele conhecia a sua missão. Ele sabia que não podia fugir do sofrimento. E para fortalecer Jesus diante daquilo que ele estaria por enfrentar, antes de descer do monte, Jesus novamente ouve a voz de Deus
que reafirma a sua identidade, que afirma mais uma vez quem ele era. Antes de enfrentar o maior momento de angústia, Deus faz questão de afirmar a identidade de Jesus. Deus faz questão de dizer que Cristo era o seu filho, independente daquilo que ele enfrentaria. No Monte da Transfiguração, Deus fala: este é o meu filho amado. É como se Deus dissesse: vejam, este é aquele de quem há muito tempo eu tenho falado. Vejam, este é aquele que eu prometi enviar. Este é meu filho amado. Escutem o que ele tem a falar. No entanto, o momento sublime da transfiguração, da revelação da natureza divina de Jesus, não se prolonga como desejava o Pedro, né? Pedro queria ficar ali, queria construir 3 tendas, gostaria de ficar no monte por mais tempo. Mas logo depois que Deus se pronuncia acerca da natureza divina de Jesus Cristo, chegou a hora de descer do monte. Jesus desce do monte e se dirige para a cruz, se dirige para o Calvário, porque seria no sofrimento que a natureza divina de Jesus seria de fato compreendida. Jesus não foge do sofrimento, não foge do suplício. Em obediência a seu Pai e em amor a todos nós, Jesus enfrenta a morte de cabeça erguida. Jesus sabia que, apesar de toda a humilhação que estaria por enfrentar, apesar de morrer a morte de um assassino, Jesus continuava filho amado de Deus. Uma das grandes tragédias do cristianismo é desconsiderar a cruz, é desconsiderar o sofrimento. Mas sem o sofrimento, sem a cruz, a ressurreição não é possível. Se desconsiderarmos a cruz, a ressurreição perde o seu sentido. Assim também, percebo que o sofrimento faz parte da vida. É por meio do sofrimento que amadurecemos. Fugir do sofrimento é optar por uma vida infantilizada, sem crescimento. Mas enfrentar o sofrimento também não significa que não somos filhos amados de Deus. Dor e sofrimento fazem parte da vida. Fazem parte dessa vida que é marcada pelo mal, pelo pecado. Nós somos chamados, assim como Jesus, a acolher as palavras de Deus, que por meio de Cristo também afirma que somos seus filhos. Em Romanos 8, capítulo 15, nós lemos: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Também na vida de fé, poderemos encontrar obstáculos e dificuldades. A palavra de Deus nos lembra que sofreríamos perseguições, mas que estas perseguições, que essas dificuldades não nos impeçam de continuar seguindo a Cristo. Que permaneçamos firmes, convictos de que as dificuldades que se apresentam diante de nós não são um sinal de que não somos amados ou de que não somos filhos amados de Deus. Como vimos em Romanos capítulo 8, versículo 15, por meio da ressurreição de Cristo, nós também somos feitos filhos de Deus. Então que Deus nos abençoe, que permaneçamos firmes no Senhor, mesmo vivendo momentos difíceis, momentos de angústia, momentos complicados. Andemos com Cristo que nos ama e sempre estará conosco. O Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado,
morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus também vacilava, às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus chorando rezava, pedia perdão e recomeçava. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Perdoa se às vezes não creio em mais nada. O povo de Deus também teve fome e tu lhe mandaste o pão lá do céu. O povo de Deus cantando deu graça, provou teu amor que não passa. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Tu és alimento na longa jornada. O povo de Deus ao longe avistou a terra querida que o amor preparou. O povo de Deus sorria e cantava, e nos seus louvores teu poder proclamava. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, cada dia mais perto da terra esperada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, cada dia mais perto da terra esperada. Eu te convido para um momento de oração. Amado e bondoso Deus, quando nos reunimos em Teu nome como irmãos e irmãs, quando temos comunhão contigo, é como se estivéssemos no monte contigo, como nos traz o relato de hoje. Mas sabemos que precisamos descer desta montanha da comunhão contigo para a planície do dia a dia de nossas vidas. Sim, acompanha-nos ali, dá-nos sabedoria, dá-nos novas forças, para que saibamos como ser tuas testemunhas, como sermos teus filhos e tuas filhas nos momentos difíceis da vida, em meio ao trabalho, ao tempo de lazer também, com os nossos amigos e vizinhos. Querido Deus, mais um tempo de Quaresma se aproxima, que seja um tempo de reflexão, de parada, de meditarmos sobre a obra preciosa de Cristo na cruz, por cada um de nós.
Nós te damos graças, querido Deus, por este culto que mais uma vez recebemos, pelos hinos, por tua palavra, que ela nos acompanhe nos próximos dias também. E nós oramos pelo recomeço das atividades escolares, dê sabedoria a todos os envolvidos na educação. Novamente pedimos que dês novas forças às pessoas que trabalham na área da saúde. Abençoa o nosso país, suas lideranças, para que a vacina possa chegar ao maior número possível de pessoas. Entregamos nossas vidas, nossas comunidades, nosso país e nosso mundo em tuas mãos e oramos como Cristo nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Eu desejo que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê a sua paz. E assim possamos servir ao Senhor com alegria. Amém. Obrigado por tua companhia em mais um culto de vídeo. Até semana que vem. Sol se põe, mais um dia se vai. Busquei viver minha vocação. Recebi tua luz, recebi tua paz, senti tua presença com o teu amor. Sei que nada faço sem tua graça que me faz andar. Todo o meu trabalho, oferenda a ti, vai se tornar fruto do amor. Tem outro sabor, é sinal de luz, tem no coração. Vida que acontece é bênção, comunhão, fonte de esperança, de renovação. Minha alegria é servir a ti pra ser feliz, mesmo na incerteza. Ouço tua voz a me chamar, vai anunciar, vai fazer o bem. Não te deixo só, contigo vou também. Sem ti eu sei, fazer, mesmo se eu plantar, nada vai nascer. Todos os meus passos pedem tua luz, sei que me sustenta, meu Mestre Jesus. Minha alegria é servir a ti pra ser feliz, mesmo na incerteza. Ouço tua voz a me chamar, vai anunciar.
anunciar, vai fazer o bem. Não te deixo só, contigo vou também. Não te deixo só,